Muito bem, irmãos, nós estamos aí, 1 Coríntios, capítulo 14. Falamos na aula passada sobre profetizar, porque o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele começa... Vou abrir aqui. Ele começa falando isso, né? Seguir o amor e procurar com zelo os melhores dons, né? Os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Né? Então, a nossa aula da semana passada ficou só nesse versículo, porque eu falei assim, irmãos, o que é profetizar? Meu Deus, ficamos 1h30 falando só disso, né? Porque compartilhamos experiências, foi bênção demais e foi muito enriquecedor. Então, estudando aqui, né, as cartas do apóstolo Paulo, na sequência em que foram escritas, nós já passamos por 1ª e 2ª Tessalonicenses, e agora entramos em 1 Coríntios, né? Tratamos ali diversos problemas da igreja, diversas situações que aconteciam na igreja, e diversos problemas que a igreja de Corinto tinha, e dentre os problemas, né, era a questão da manifestação dos dons do Espírito, que era uma dúvida que a igreja tinha. Paulo precisava ensinar eles a respeito disso. Como nós precisamos aprender a respeito disso, irmãos? Então, essas aulas têm sido muito proveitosas. Nós falamos sobre os dons espirituais, e eu queria só abrir fazendo esse seguinte comentário. Imagina uma igreja onde Paulo passou ali 1 ano e meio, não teve como ensinar e falar sobre todas as coisas. Aí Paulo vai embora e depois de 1 ano e meio a igreja está cheia de problemas, cheia de questões que o povo não entende. E aí, como esse povo lidava com a questão dos dons espirituais? Como que os irmãos lidavam com a questão dos dons espirituais? Porque Paulo trata, na primeira carta aqui de Coríntios, até sobre a ordem no culto. Por quê? Porque o culto, de repente, virou uma bagunça. Por que, que o culto era bagunçado? Porque muitos queriam profetizar, outros oravam em línguas, não tinha quem interpretava. Aí outros iam lá dar o testemunho, uns queriam cantar, pegava o microfone e queria cantar. Naquela época não tinha microfone, né? Mas uns queriam cantar. Então o culto virou aquela bagunça. E, na verdade, os irmãos não sabiam lidar com diversas coisas que eram novas para eles, né? Nós falamos aqui, tratamos no capítulo 12 de 1 Coríntios sobre dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons para curar, dons para isso, né? Aí Paulo vai ali seguindo o texto, né? No capítulo 13, agora passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, ou seja, vou falar para vocês de alguma coisa muito melhor que os dons, que é o quê? O amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Então, Paulo vai e fala do amor, 1 Coríntios, capítulo 13. Ele termina o capítulo e volta no assunto dos dons. Então, Paulo fala assim, vocês têm que seguir o amor, mas procure com zelo os dons. Siga o amor, procure os dons. Então, não siga os dons e procure amar. Não. Siga o amor e procure com zelo os dons. Então, irmãos, esse primeiro versículo tem que nos levar a refletir sobre a questão de você exercer o seu dom, seu ministério na igreja. Eu já falei sobre isso quando nós falamos lá no capítulo 12, mas a função dos dons, do desenvolvimento dos dons, é que você abençoe o corpo de Cristo através dos seus dons, né? O Emerson estava ministrando na reunião de oração, dirigindo a reunião. O Stanley estava lá, eu cheguei cedo também, ontem eu não cheguei atrasado. O Emerson continuou numa boa, glória a Deus por isso. Amém. Está, irmão, servindo a igreja, exercendo um dom que Deus deu para ele, de compartilhar a palavra, de testemunhar, de organizar ali a oração. Porque tinha vezes que a gente demorava a chegar, quando a pastora Eliana também, às vezes, não chegava.
dava 7h40, 7h50, o povo estava lá conversando, ninguém começava a reunião. Então, o exercício do dom é para que o corpo seja aperfeiçoado. Então, Amém. eu quero dar uma palavra para todos vocês que estão online aqui agora, 18 pessoas. Você precisa exercer o seu dom na igreja. Você Glória a tem Deus. dom. Tem algo que Deus te deu, irmão, irmã. Todos, estou falando aqui para todos. Tem algo que Deus te deu, que você vai fazer melhor do que os seus irmãos. Tem algo Amém. que Deus deu para mim que eu vou fazer melhor do que os meus irmãos. Eu vou fazer melhor porque eu sou bom? Não. Eu vou fazer melhor porque é o meu dom, é aquilo que Deus me entregou para eu fazer. Então, se você profetiza, se você tem o dom da hospitalidade, se você tem dom para curar, se você tem dom para libertação, você precisa exercer seu dom porque a Bíblia nos ensina que o corpo tem que estar completamente ligado, estruturado, um membro ligado ao outro, cada membro exercendo a sua função. E Paulo fala assim, para que não haja meninos entre nós, jogados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, sendo enganados por qualquer vento de doutrina. Ou seja, o exercício do dom, isso é quando Paulo fala que Jesus desceu ao ar, subiu, distribuiu os dons aos santos, né? Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Pastores. Pastores, né? Os 5 ministérios. Então, dentro desses 5 ministérios, há uma ramificação. Nós falamos sobre isso na última aula, sobre a questão profética, né? Ah, mas o louvor é o quê? Ah, o coral é o quê? Você está operando num dom profético. Você está ali declarando a palavra nos cânticos e você está servindo a igreja com isso. É uma forma de servir a igreja. Exercer o seu dom é uma forma de servir o corpo de Cristo para que o corpo seja firme, seja forte, seja reforçado. Muitas pessoas falam assim, nossa, que bom que a nossa igreja tem um louvor abençoado. Né? É uma marca da nossa igreja. Irmãos, graças a Deus, nossa igreja tem 2 marcas muito fortes. Louvor abençoado, cheio da presença de Deus, palavra abençoada, forte, Amém. fiel. Glória a Deus por isso. É por isso que nós estamos fortes, é por isso que a gente não desvia, né? É por isso que, graças a Deus, não tem escândalo, não está tendo escândalo entre os membros. Por quê? Porque há um alimento maduro sendo pregado ali, sendo entregue. As ovelhas estão se alimentando de algo que é maduro. Então, como que isso veio? É para a glória do pastor Stanley? Não. É para a glória do pastor Rodrigo, da pastora Eliane, do pastor Ricardo, da pastora... Não. É para a glória do Ministério Infantil? É para a glória... Não, irmãos. É para a glória de Deus, porque foram dons que foram entregues aos santos para a edificação dos próprios santos. Deus Amém. quer colocar todos nós... Hermes, eu vi que você está com a mão levantada, já eu te passo. Deus para colocar, atenção para isso aqui, Deus para colocar todos nós, dependentes uns dos outros, fez isso, distribuiu os dons. Deus não deu todos os dons para uma pessoa só. Graças a Deus. Amém. Deus é muito sábio, até para que não deixasse com que ninguém se ensoberbecesse, né? Eu posso tocar e cantar bem. Beleza, ministro louvor, né? Aliás, cantar bem não, né? Cantar bem quem canta é a Tamires. Mas eu ministro louvor. Talvez isso eu faça melhor do que a Tamires, porque a Tamires ministra também, mas não. Talvez isso eu sei organizar mais ali o palco, né? Organizar, ensaiar, passar música. Então, Deus deu esse dom para mim, deu para a Tamires o dom dela cantar, muito melhor do que eu. Canta muito, é lindo vê-la cantar. Mas Deus não colocou isso, as 2 coisas em mim. Deus distribuiu, como colocou para o Emerson, né? Um peso ali de evangelista, de pregador da palavra, né? Firmeza ali. Como tem outros irmãos que eu posso citar vários irmãos aqui que fazem coisas melhores do que eu, melhores do que o pastor Stanley. Por quê? Porque é um dom que foi entregue para essa pessoa, né? Então, Deus, na sua sabedoria, distribuiu os dons, ou seja,
os dons não estão reunidos todos numa pessoa só. Segundo ponto, certamente tem algo que você saiba fazer, que é melhor, que você sabe fazer melhor do que qualquer outra pessoa na igreja. Certamente. Por quê? Porque Deus te deu habilidade para isso. Todos nós, irmãos, sem exceção, recebemos os dons de Deus, os dons do Espírito Santo. Pode falar, Emerson. Ah, mas agora não tem jeito de falar mais, Agora, não. Você pastor? já respondeu aí, né? É porque é o seguinte, a Bíblia fala, no começo, quando nós começamos a escola, Ah, nós estudamos muito o livro livro de Coríntios, e fala sobre os dons. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. é o E- mesmo. então, nessa forma aí, o dedo não pode reclamar de ser dedo. Eu não posso querer ir lá. Já pensou eu querer cantar lá junto com vocês lá? Não vai dar. Não Não tem fica jeito. ninguém na igreja. Não, não fica ninguém. Então, os dons, a própria Bíblia fala para nós procurarmos o dom que nós temos. Então, Exatamente. às vezes, a pessoa está querendo um dom que não é dele. Tal- Exatamente. talvez eu tô querendo ser um pastor e meu dom não é pastorear. Talvez eu tô querendo ser um cantor e não tem nada a ver. É. Então, é igual os dons e os talentos, né? São diferentes. Só que qual que é o dom que começou a falar no começo aí? É dom da profecia. Profetiza, para nós não esquecermos que nós somos profetas. Por exemplo, profetiza na vida de uma pessoa ou fica calado mesmo, que a Bíblia fala também que até um tolo se passando ficando calado se passa por sábio. Mas os Sim. dons nós temos, todo mundo tem, e não adianta falar que não tem. O Amém. problema é que nós temos que saber qual que é o dom que nós temos. Glória a Deus. É isso mesmo. Muito bem, Emerson. E você falando aí, eu me lembrei que a semana passada, quando nós falamos sobre a questão da profecia, irmãos, nós levantamos aqui diversas manifestações do dom da profecia. Não é só adivinhar o futuro, vamos dizer assim. Não é só adivinhar aquilo que está escondido. Profetizar é proclamar a palavra de Deus. Isso é profetizar também. Então, às vezes, eu não tenho uma revelação de Deus e vou, como um profeta, profetizar: olha, vai acontecer isso, isso, isso. No Antigo Testamento, os profetas, os reis, antes de irem para a guerra, consultavam os profetas para saber se devia ir ou não, como que deveria ir. O profeta falava: você tem que ir, você vai rodear tal montanha, lá em tal lugar vai estar fulano, 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 né? Inclusive, um profeta, o rei queria matar ele porque sabia que ele era um trunfo que o povo de Deus tinha. Por quê? Uai, tem alguém aqui adivinhando as coisas que a gente vai fazer, porque o inimigo era sempre surpreendido, né? Ou seja, havia ali algo de Deus, mas eu mostrei isso na semana passada, que profetizar não é só adivinhar alguma coisa da parte de Deus. Profetizar é também proclamar a palavra de Deus, a Bíblia, na vida de outra pessoa. Então, por isso que eu posso dizer assim, ó, eu profetizo que você vai ser um homem próspero, né? Gênesis, eu profetizo que você será um homem próspero, que você... Irmãos, isso é profetizar. Profetizar vem de proferir, dar a palavra, né? Proclamar a palavra. Então, profetizar, todos nós podemos fazer isso. Se você conhece a Bíblia, você pode fazer isso. Declara uma palavra de Deus na vida do irmão. Isso é profetizar. Eu profetizo que você é curado em nome de Jesus. A pessoa está enferma. Olha, eu profetizo. Olha, eu profetizo. Certamente ele tomou sobre si cada uma das nossas enfermidades. E as nossas transgressões caíram sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu estou profetizando essa palavra na sua vida. Seja curado em nome de Jesus. Jesus já tomou na cruz a sua enfermidade. Então, eu estou profetizando a palavra de Deus. Todos nós podemos fazer isso. Então, eu quero dizer para você, escola de líderes hoje, procure com zelo os dons. Amém. Procure com zelo os dons. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Segui o amor, procurai com zelo. Segui o amor, procurai com zelo.
os melhores dons. Aliás, os dons espirituais. Os melhores não. Procurai com zelo os dons espirituais. Amém. Mas principalmente que profetizeis. Eu digo para você, principalmente que proclameis a palavra de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Seguir o amor e procure com zelo os dons, principalmente que proclamem a palavra de Deus. Isso vocês podem fazer. Isso, irmãos, todos nós podemos fazer. Qualquer oportunidade, veio um vizinho Amém. reclamar, Amém. veio um amigo falar alguma coisa, proclame a palavra de Deus. Só de você dizer assim, olha, a Bíblia fala isso, 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 isso. Né? A pessoa vem reclamar, olha, está muito difícil, estou passando dificuldade financeira, perdi o emprego, tal, tal, tal. O que eu posso fazer? Aí você vai chorar junto com a pessoa? Não. Dá uma palavra de ânimo para a pessoa, levanta ela, né? Você vai falar assim, olha, a Bíblia diz, e eu profetizo isso na sua vida, jamais vi o justo, jamais vi a descendência, jamais vi o justo passar necessidade, ou a sua descendência mendigar o pão. Então, receba essa palavra, que Deus vai mudar a sua realidade. Irmãos, isso é profetizar, e todos nós podemos fazer isso. Eu queria fazer uma enquete, mas eu não quero constranger ninguém. Mas talvez se eu levantasse aqui na escola ou ali na igreja, quantos têm exercido seus dons? Talvez a gente ficaria surpreso, porque nem todos têm exercido seu dom. Isso é uma verdade, irmãos. Todos E é, vocês. e é problema em não exercer, né? Porque aquele que mais é dado, mais será cobrado. E aquele que negligenciar o dom, não vai ter coisa boa, não, no final da. A parábola dos talentos fala isso, né? Vem um senhor, distribuiu talentos ali, 1, 5 e 10. Eu que tinha 10, multiplicou. O que tinha 5, entregou para os banqueiros multiplicar. O que tinha 1 talento, enterrou o talento, não fez nada com ele. O que aconteceu? Quando o Senhor voltou, lançou ele junto com os verdugos, irmãos, mandou ele para o inferno, mandou ele para a escuridão. Então, o exercício do dom é algo inerente na vida do crente. Você Amém. precisa exercer os seus dons, tá? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu profetizo sobre vocês que estão online hoje. Eu profetizo. Exerçam os dons que Deus deu para vocês. Para que Amém. o reino cresça. Para que o corpo seja nutrido com o dom que Deus entregou para você. Faça isso, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, então vamos seguir aqui. Versículo 2. Diz assim, olha por que Paulo falou aqui sobre a questão da profecia. Olha isso aqui. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 2. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Tá bom? Olha só. O que o apóstolo... Irmãos, aqui agora é bem complexo. Talvez a gente gaste bastante tempo num versículo, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É melhor profetizar, porque quando você profetiza, o corpo é edificado, a igreja é edificada. E quando você fala em línguas, somente você é edificado. É só isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tá bom? O apóstolo Paulo está dizendo isso, olha. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Paulo estava preocupado com a edificação da igreja. Era só isso. Então, Paulo fala assim, então, se alguém falar assim, por que na Bíblia fala que profetizar é melhor do que outros dons? Porque quando você profetiza, você edifica a igreja, o corpo. Quando você ora em outras línguas, você edifica a si mesmo. Tá? Então, aqui a gente já estabelece um fundamento sobre a questão da oração em línguas, que é algo que a gente vai falar muito hoje. A gente já estabelece um fundamento.
Coríntios, capítulo 14, quando fala sobre oração em línguas, está falando sobre a oração em línguas para a edificação pessoal, tá? Por quê? Porque nós temos 4 tipos de oração em línguas, irmãos, que a Bíblia traz para nós. A Bíblia não fala muito sobre oração em línguas, tá bom? A Bíblia não fala muito. Por isso é curioso, é meio estranho, é misterioso. A Bíblia fala algumas vezes sobre oração em línguas. Mas, se você for lá em Judas, capítulo... Judas só tem um capítulo, então nem adianta falar capítulo. Mas vai lá em Judas, irmãos. Judas 9. Só para a gente jogar uma luz aqui nisso que a gente vai ler agora. Não, eu falei Judas 9, mas não é 9, não. Judas, Judas, versículo 20, tá? Então, no livro de Judas, versículo 20, fala assim, olha. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, eu li Judas 20, tá? Judas 20. Voltando lá para Coríntios, o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando sobre a oração em línguas para edificação pessoal. Então, no versículo 2, ele fala assim, olha, oração em línguas não é tão bom, por quê? Porque só a pessoa que está orando é edificada, não a igreja toda. Porque ali na frente você vai ver que ele fala sobre oração em línguas, aí já de uma maneira diferente. Se houver alguém que interprete, aí tudo bem, ó, bênção na igreja. Mas se não, fique calado, falando consigo e com Deus. Porque cria-se em cima da oração em línguas um negócio gigantesco, né? A igreja mais conservadora não aceita que o povo ore em línguas. Por quê? Ah, porque não vai ter ninguém para interpretar, fique calado. Não, se não houver quem interprete, fale consigo mesmo e com Deus. É o que nós vamos ler agora. Então, nós temos 4 tipos de oração em línguas na Bíblia. E então, quando saber que tem alguém que interpreta, Rodrigo? Como saber? Certamente alguém vai se levantar e interpretar, Emerson. Ah, sim, entendi. Não é muito combinado. Não é muito combinado. Tipo assim, ó, hoje eu vou orar, você interpreta? Ah, interpreta. Nem pode ser também, né? Porque é de espírito. Mas eu interpreto. Eu entendo que a pessoa está orando, né? Eu já compartilhei isso. Eu compreendo. Descobri isso sozinho, porque a pessoa orava perto de mim e eu sabia tudo que estava orando. E na igreja, no dia a dia, irmãos, nos cultos, muita coisa que eu falo é de irmãos que estão lá embaixo orando. Eu escuto eles orando. Muita coisa que eu falo, muita coisa que eu ministro, muita direção que o louvor toma. Às vezes os Becks estão ali do meu lado orando em línguas. Eu sei o que o Espírito está dizendo, que direção deve tomar, o que eu tenho que falar, que palavra que eu tenho que ministrar. Eu e o Stanley temos uma sintonia gigantesca. Quando o Stanley começa a orar em línguas, eu compreendo tudo que ele está dizendo, espiritualmente. Né? Pastor Rodrigo. Oi, Pastor Rodrigo. Quando o Gideone ora, ele está orando em língua e alto. Não seria correto você que entende interpretar para o pessoal não ficar meio... Porque muita gente reclama, né? Ele está orando em língua, né? Muitas vezes, quando eu estou com o microfone, eu interpreto e passo, Zé. Muitas vezes eu interpreto e passo. Né? Só que nem sempre eu estou com o microfone, nem sempre eu estou ministrando. E eu não vou interromper ali o Stanley, talvez o Stanley está pregando, né? Eu não vou interromper, porque às vezes é só uma, como se diz, é só uma rajada ali e tal, não é algo que vai seguir, né?
E talvez naquele momento lá não requer a interpretação também, pode ser que seja para edificação própria, né? Talvez assim, dele, aquele momento. porque às vezes eu não entendo, às vezes eu não compreendo. Não só ele, mas às vezes outra pessoa. Eu já fui em igrejas que tem pessoas lá falando e eu não entendo nada do que ele está falando. Ou ele não está orando em línguas, ou ele está orando para si próprio, falando mistérios entre ele e Deus, e está com volume alto. E não deveria. Né? Entendi. Porque entendi. A oração em línguas ela deve ser audível quando há alguém que interprete. Esse é um fundamento, irmão, sobre a oração em línguas. Isso é porque lá na frente vai falar, né? Que se tiver muita gente, né? Exatamente. O que adianta eu pegar o microfone ali e começar a orar em línguas? Muita gente não vai entender nada. Paulo fala disso aqui. E isso acontecia lá na igreja de Coríntios, Antônio. Por quê? Porque Paulo tratou isso aqui. Falou assim, gente, se não tem ninguém interpretando, não adianta a pessoa ir lá na frente e orar em línguas. É verdade. Né? Paulo falou sobre isso. Então, Amor, uma coisa que a gente vê também é isso que você falou, né? Tem a oração para edificação pessoal, que não vai ter interpretação mesmo. E aí tem a oração que Deus quer que seja interpretada. E aí você vê também que quando igual assim, a pessoa às vezes está orando baixo, mas o Espírito Santo te mostra para você escutar a oração, para aí você interpretar, né? Exatamente. Exatamente. O Espírito Santo mostra, irmãos, é um negócio espiritual, da paz, é bom, é bênção para a igreja. Irmãos, olha lá que todo domingo acontece isso. Deus está ministrando, alguém orar em línguas e eu compreender o que imediatamente. É como uma luz que acende. É como uma luz que acende imediatamente. Então, isso acontece bastante. Duas coisas que nós precisamos tratar. Pode ir comentando, viu, irmão? Não tem problema, não. Duas coisas que nós precisamos tratar. Existem 4 tipos de oração em línguas que eu vou compartilhar aqui com vocês, mas eu não vou aprofundar porque nós não estamos fazendo um estudo sobre oração em línguas hoje. Né? Nós estamos tratando disso aqui para nós entendermos. E outra coisa, onde surgiu a oração em línguas? Quem se arrisca? Qual foi a primeira vez? Pentecoste, não? Isso. Atos capítulo 2, né? Que fala quando a vinda do Espírito Santo, né? Muito bem, Emerson, não precisa se aprofundar tanto assim, não. Falando que é Pentecoste já tá bom. Desculpa, Zé. Parabéns. Parabéns que você sabe, tá, né? Você estuda, né? Muito bem, meus irmãos. Obrigado, Emerson e José Antônio. Olha, como que surgiu esse negócio de oração em línguas? Lá no Antigo Testamento, irmãos, às vezes havia algumas previsões, né? Acho que é em Isaías, você pode procurar depois, né? Joel, o livro de Joel, ele fala que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visão. Aí lá no livro de Atos, capítulo 2, ele fala a menção que aconteceu lá no livro de Joel. Isso. Joel fala isso, mas eu ia me referir a outro texto. Acho que é Isaías que fala assim, por língua estranha falará Deus a este povo. Conceito sobre conceito, conceito e mais conceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Do que está falando? Regra sobre regra, edificação, conceito sobre conceito, conceito e mais conceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, por língua estranha falará Deus a esse povo. Então, o que era isso? Ali, o profeta, ele e não só ali, mas os outros profetas começaram a enxergar alguma coisa que iria acontecer no futuro. Isaías 28, 10. Glória a Deus, Emerson. Obrigado. Você quer ler? Você abriu aí ou não? Abri. Então lê para a gente. Isaías 28, 10. Deixa eu só tirar você da tela aqui um pouco. A minha está na NVI. Pois o que se diz é ordem sobre ordem. Ordem sobre ordens, repete de novo, regras e mais regras, e um pouco aqui, um pouco ali, pois bem como os lábios trôpegos e línguas estranhas, Deus falará a este povo, ao qual dissera, este é o lugar de descanso. Do meu descanso. Do meu descanso. Isso tem tudo a ver com oração em línguas. Isso aí
Você vê que é meio misterioso, porque nem o profeta vai entendeu direito o que era isso aí. Nem Isaías entendeu direito. Mas é por língua estranha, lábios gaguejantes, balbuciosos, né? Lábios gaguejantes, balbuciosos. Irmãos, olha que coisa fantástica. Não só Isaías, mas os profetas enxergaram alguma coisa que iria acontecer. Aí eles falam sobre uns profetizarão, terão visões, jovens sonharão, falarão em novas línguas. O que é isso? Falarão novas línguas? Né? Por que essas manifestações não ocorreram no Antigo Testamento? Por que essas manifestações... Olha, a Tamiris colocou aqui, ó. Muito bom. Isaías 28:10. Obrigado, Tamiris. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Edificação, irmãos, é o que nós lemos lá em Judas. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificação. Oração em línguas para edificação pessoal. Nós estamos falando disso, tá bom? Então, olha, é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Irmãos, do que está falando regra sobre regra? A palavra de Deus sendo colocada sobre nós, edificada sobre nós. Amém, amém. Bíblia sendo edificada sobre nós. Preceitos, regras. Aí, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Tá? Agora, então, entenda isso. No Antigo Testamento, eu estou pegando, irmãos, a questão da oração em línguas lá de onde surgiu. Então, os profetas visualizavam, mas não entendiam muito bem o que iria acontecer. Aí talvez alguém vai falar assim, e os discípulos de Jesus? Por que eles não falavam em outras línguas? E aí, Emerson? Pastor, tem alguma coisa a ver sobre Jesus falar que ele ia ir, ia mandar o Consolador? Meu Deus, essa escola só tem gênio. Eu ia falar, isso aí ali me atrapalhou, Aline. É porque Jesus tinha dado ordem, Jesus tinha dado ordem, né, para eles não saíssem antes que o Espírito Santo viesse para ajudar eles, para convencer eles do que eles estavam fazendo da obra. Então, a oração em línguas, glória a Deus, Aline, isso aí, Emerson, eu acredito em você, que você ia dizer. Então, a oração em línguas está relacionada a quê? Me respondam. Ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo, irmãos. A descida do Espírito Santo. Então, muita gente fala assim, os discípulos não oravam em línguas. Por que eu vou orar ali? Claro, irmãos, eles não tinham Espírito Santo ainda. Os discípulos não tinham Espírito Santo, irmãos. Eles tinham Jesus andando com eles. Rodrigo, só para você ver, aí aqueles outros 2 discípulos também, que se perderam, que saíram de Jerusalém antes da hora que Jesus mandou, estava perdido, vagando, não sabia o que estava acontecendo. Sem orientação. Sem orientação. Jesus deu a ordem que o Espírito Santo viesse para orientá-los, convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Irmãos, isso é oração em línguas. A descida do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo. Então, o ponto-chave, a primeira manifestação no Novo Testamento do Espírito, do dom de línguas, a primeira manifestação do dom de línguas no Novo Testamento, ou até na Bíblia. Eu não posso abordar assim que a Bíblia inteira, porque lá no Antigo Testamento, reis tinham o Espírito estava sobre eles. Né? Moisés recebeu porção do Espírito. Então, reis, profetas, Elias, Eliseu, recebeu porção do Espírito. Só que não tem relatos deles orarem em outras línguas. Mas no Novo Testamento, quando o povo estava lá em Pentecostes, vamos lá em Atos, capítulo 2. Então, Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. A primeira manifestação de línguas estranhas, do dom de línguas. Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e estavam assentados. O que é isso que veio do céu, irmãos? Como um som, um vento impetuoso. O que é isso? Espírito Santo, em língua de... A descida do Espírito. Espírito Santo. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. Não está falando que é fogo que caiu sobre eles, irmãos. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Tá? É o exemplo, né? Parecendo como aquelas línguas de fogo. Sabe quando você acende a fogueira e o fogo faz aquele pum? Foi o que foi visto sobre eles. Descida do Espírito. Deixa eu só, assim, no Velho Testamento, que você mencionou aí, quando o rei foi Nabucodonosor, foi antes dele, foi o sucessor, não sei qual, apareceu a escrita lá, Mene, Mene, Tekel, Passim, Passim. Aí Daniel tinha o dom de interpretar as línguas, né? Então, lá no Velho Testamento, até onde eu sei, quem interpretou línguas diferentes foi só Daniel. José interpretou sonhos, agora lá não. Daniel interpretou o que estava escrito na parede lá, né? Não sei ali, lá foi outra coisa. Né? Ali era uma língua de fato não conhecida, né? Ninguém, não há relatos de ser uma Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? Não há relatos de ser uma língua síria, um dialeto grego. Não há relatos. Então, a gente compreende que ali era uma língua espiritual, né? A forma como Deus escreveu ali na parede. É uma forma como Deus escreveu na parede. O profeta que tinha o Espírito Santo, Daniel tinha o Espírito Santo, o Espírito sobre ele. A gente não fala Espírito Santo, mas tinha o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus sobre ele. Daniel foi lá e interpretou, entendeu o que estava escrito. Por quê? Porque estava cheio do Espírito. Agora, o que aconteceu em Atos foi isso. Desceu o Espírito. E foi uma ordem, né? Uma ordem. Exatamente. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. O que pousou sobre cada um deles? O Espírito. O Espírito desceu sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Pronto, começou a manifestação dos dons. Amém. Glória a Deus. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, falar em outras línguas é uma manifestação do Espírito para quem recebeu o Espírito. Oração em línguas é uma manifestação do Espírito para quem recebeu o Espírito. Então, foi aqui a primeira vez que se fala em oração em línguas. A Aline está com a mão levantada, pode falar, Aline. Nessa questão de falar em línguas, pastor, na Igreja Assembleia, eles têm muito de falar que você foi batizada com o Espírito Santo. Se você não fala em línguas, você não é batizada com o Espírito Santo. Mas tem mais a ver com o dom, a pessoa tem o dom de falar, ou realmente tem essa questão de ser batizado pelo Espírito Santo mesmo? Tá, deixa eu esclarecer isso. Muito boa a sua pergunta, porque nós estamos formando os fundamentos sobre isso que nós estamos lendo, né? Então, a questão, assim, Paulo, nas suas viagens ali em Atos, o que aconteceu ali em Atos? Ele chegava num lugar, o povo cria em Jesus, a igreja estava reunida. Aí Paulo falava assim, vocês creem em Jesus? Sim. Foram batizados? Sim. Receberam o Espírito? Não, ninguém falou conosco sobre o Espírito. Então, recebam. Então, naquele momento, Paulo impunha as mãos e ministrava o Espírito. Quando isso acontecia, todos começavam a falar em línguas. Inclusive gentios, se não me engano, isso aconteceu numa situação que Paulo foi visitar Cornélio. Acho que é isso. Pedro foi visitar Cornélio. Isso. Acho que é Atos 17. É só ler lá, depois vocês vão ver. Então, Aline, a Assembleia de Deus pega um pouco disso para dizer assim, olha, você pode ter Jesus, mas também você precisa ser batizado com o Espírito.
Você pode ter Jesus, é uma coisa. Ser salvo em Jesus é uma coisa. E você pode ser batizado com o Espírito Santo, como se fosse outra coisa, tá? Como se fosse algo a mais. Ou seja, já aceitou Jesus? Já. Recebeu o Espírito? Não. Então receba o Espírito. Eles têm isso. Agora, outros textos bíblicos ali nos mostram que quando você recebe a Jesus, o Espírito vem sobre você. A Bíblia fala que você, quando confessa a Jesus, você é selado com o Espírito. O Espírito vem habitar em você. Né? O Espírito é o pendor da sua salvação. Eu confessei Jesus, criei no coração, então eu recebo o Espírito. Então aí, os conservadores vão para esse lado. Ora, se eu já aceitei Jesus, eu recebi o Espírito. Eu creio nisso, Aline. Eu creio nisso, que eu recebo a Jesus, eu aceito Jesus, imediatamente o Espírito Santo vem morar em mim. Eu creio nisso. A igreja pentecostal, ela crê nesse segundo batismo, não dizer assim, não, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Então, por causa dessas passagens de Paulo, que acontecia do povo estar ali adorando Jesus, e nunca tinha nem ouvido falar do Espírito, por causa dessas coisas, abre-se um precedente para isso que os irmãos da Assembleia creem. Eu prefiro crer que existe, irmãos, um revestimento com o Espírito Santo diferente em um momento da sua vida. Eu prefiro crer nisso. Mas não é um batismo com o Espírito Santo. Eu acho que a gente não poderia usar esse nome batismo com o Espírito Santo. Né? Ele não é muito bíblico, não. Eu falar assim, batismo é um revestimento, tipo assim, você tem Jesus? Tem. Mas como está a sua vida? Você tem intimidade com o Espírito Santo? Ah, não estou muito. Então vamos orar aqui para você receber uma unção de intimidade com o Espírito Santo? Vamos. Orou, a partir daquele momento, a pessoa passa a ter um contato diferente com o Espírito Santo. Eu sempre tive Jesus desde pequeno, mas teve um momento na minha vida que eu tive um contato diferente com o Espírito Santo. E a partir daquele momento eu me tornei outro crente, mas eu já tinha salvação lá atrás. Não que eu não era salvo e passei a ser salvo. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Compreendeu, Aline? Quer comentar? Não, eu tenho esse pensamento mesmo. Eu acho que quando você entrega a sua vida para Jesus, eu acho que você dá legalidade para o Espírito Santo habitar em você. Aí eu acho que na questão de falar em línguas, eu tenho assim, eu pensava mais sobre você ter mais intimidade, em procurar mais aquilo, porque assim, eu sempre tinha curiosidade, porque como a minha mãe é da Assembleia e a maioria das minhas tias eram, então eu pensava assim, você tinha que ser batizado, eu pensava que era isso. E aí quando o senhor... Batizado na água ou batizado com o Espírito O Santo? Espírito Santo, você era batizado na água para arrependimento, mas para você falar em língua, você tinha que ser batizado pelo Espírito Santo. Porque me ensinaram assim, né? Uhum. Só que aí quando eu comecei na igreja e tudo, e vocês ensinando, aí eu sempre tive curiosidade e tinha vontade de orar em línguas. E aí, quando o senhor, há uns 2 anos, não sei, o senhor ministrou sobre falar em línguas na igreja, o senhor falou que quem tinha vontade era para ir lá na frente orar. E eu fui lá na frente, orei e comecei a falar em línguas. Glória Então, a Deus, que bênção. eu tinha essa dúvida assim, se era um dom que a pessoa tem, porque nem todos falam, ou se era mais a questão de você procurar mais intimidade e querer mesmo falar em línguas. Tá, sobre isso, sobre todos falarem ou não, já já a gente entra nesse assunto. Mas eu fiquei arrepiado aqui com o seu testemunho, porque, gente, esse assunto ele é muito bom. Eu amo esse assunto de oração em línguas. Falo pouco na igreja, mas eu amo, porque de fato são mistérios mesmo, né? São mistérios mesmo. É fantástico isso. Mas aí eu vou entrar com um conceito baseado na Bíblia já já, para os irmãos entenderem essa questão assim de todos podem falar em línguas, tá? Já já eu respondo essa pergunta. Gênesis, pode falar, gente, tá? Vamos levantar. Tá, o meu vem um monte acho que não diria dúvidas. O Espírito, lá em Tessalonicenses 1, tem um versículo que fala, não apaguei o Espírito.
É o Espírito Santo. Sim. Em relação... Pronto, aí a gente entra nas discussões profundas. Eu acho difícil. Tá, vamos pegar assim, gente. Não apague a manifestação do Espírito na sua vida. Talvez seja isso. Não apague a manifestação do Espírito Santo. Mas eu tenho um entendimento um pouco diferente, que não vai mudar nada, irmãos. Assim, nossa, tá querendo... Tal. Eu tenho um entendimento um pouco diferente aí, que aquilo ali está falando de você apagar o seu espírito, não o Espírito Santo. Porque que poder eu teria para apagar o Espírito Santo? Entende? É um negócio assim. Aí é uma coisa assim do seu espírito, porque vamos falar do seu conceito aí triuno. O Gênesis, ele é corpo, alma e espírito. A Bíblia é clara quanto a isso, né? Então, você é você é uma alma, habita num corpo, possui um espírito. Você é uma alma cheia de características. Quem é o Gênesis é um cara legal, um cara bom, amigo, fiel, leal, é um cara tranquilo. Então, esse é o Gênesis. Ele habita num corpo. Né? Esse é o corpo. Ele é um cara moreno, de média estatura, ele é assim. Esse é o corpo do Gênesis. E o espírito renasceu para que você tivesse contato com Deus. Por quê? Porque Deus é espírito e procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você aceitou Jesus, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, quando ele tirou você das trevas e trouxe para a maravilhosa luz, ressuscitando você. Deus ressuscitou o seu espírito que estava morto por causa do pecado. Então, aí, bom, o Gênesis passou a ser uma alma que habita num corpo e possui agora um espírito para se comunicar com Deus. O espírito seu é a ponte, porque as coisas espirituais, concernindo coisas espirituais com coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 5, lá os últimos versículos. Espírito com espírito. Então vamos dizer, o Gênesis é um corpo, uma alma habita num corpo, possui um espírito para se relacionar com Deus, e veio morar nele o Espírito Santo de Deus. Aí veio Deus morar no Gênesis. Então, quando o Espírito Santo veio morar em você, o seu espírito passa a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus que está em você. Né? Então, quando fala assim, não apagueis o espírito, será do que está falando, Gênesis? Essa que é a questão. Eu entendo hoje que está falando do seu espírito. Você está apagando aquilo que Deus deu vida, aquilo que Deus ressuscitou. Você está apagando aquilo. Porque o Espírito Santo, o que vai acontecer? Se você não tiver comunhão com ele, ele vai deixar você. Né? Ele vai ser ofuscado, a manifestação dele não vai aparecer mais. Ou se você peca, Paulo fala isso, né? Restitui-me o teu Santo Espírito. Salmo 51. Paulo fala isso quando ele adulterou com Batseba. Ele era rei, ele tinha o Espírito. Ele fala assim, Senhor, restitui-me o seu Santo Espírito. Ou seja, eu pequei, né? Quebrei ali, é como se eu perdesse o Espírito Santo. Mas o seu Espírito morre. Né? Vós estáveis mortos, a semente de Deus, né? Então, é isso, gente. Entendi. E nesse aqui, em Lucas 3:21, né? Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Que até então ali Jesus também não tinha. Gênesis, Jesus, ele como homem, talvez ele não tinha o Espírito Santo, porque não justificaria o Espírito Santo descer, né? Não justificaria ser assim. Agora ali, Deus estava mais preocupado também em dar um sinal para todos, porque todos vissem que Jesus era o Filho de Deus. Porque depois disso veio uma voz do céu dizendo, este é meu Filho amado em quem tem todo o meu prazer. Né? Desceu a pomba. Então, assim, eu acho que ali Jesus também não tinha o Espírito, não.
Porque o Espírito foi derramado depois para a igreja, né? Jesus foi e depois o Espírito foi derramado para a igreja. Certamente Jesus não tinha o Espírito Santo até aquele momento do batismo. Creio nisso. Mas uma coisa E que Jesus também não falava em línguas, né? Gênesis. Depois disso, não tem um relato claro de Jesus orando em línguas. De fato, não tem. Não tem um relato assim, de Jesus orando em línguas. E tem algumas não, eu não vou entrar nisso agora, não, mas não há um relato claro, assim, de Jesus orando em línguas. Tem pessoas que creem em algumas coisas, mas não tem, vamos dizer que não. Vamos dizer que não. Tá, uma última dúvida. No começo da Bíblia, em Gênesis, que fala, e o Espírito pairava sobre as águas. É o Espírito Santo. Eu dei uma pesquisada, o Espírito vem da palavra ruach. Sim, ruach. É o Espírito Santo. É o Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Entendi. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito de Deus, ruach. Então, aquele mesmo Espírito ali no começo da Bíblia, o Espírito é o Espírito que hoje habita entre nós. O mesmo. É Deus morando em nós. O negócio é forte. Eu dei uma pesquisada, eu falei, cara, isso é magnífico, né? É magnífico. Olha, por aí, olhando Pentecostes, você vê assim, cara, mudou muita coisa de Pentecostes para cá, e o que nós temos em mãos, o que a igreja é. Você consegue ver o valor da igreja com isso, cara? Porque o povo do passado, ninguém teve o privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo morando em nós, véio. Não é? A Bíblia fala que tem coisas que até os anjos anseiam, né? Exatamente. Nós somos. Por que o diabo odeia a gente? Porque nós tivemos uma segunda chance e Deus pôs o gol na nossa frente, tirou o goleiro e falou assim: agora é só chutar. Agora é só chutar. Ou seja, tem eu não. O caminho para a salvação é reto. É reto, é direto. Glória a Deus. Né? Camille, você ia falando e aí eu passo para o Zé Antônio depois. Aí eu também tô com a mão levantada. Alguém baixou minha mão. Sua mão abaixou, hein? Mas pode. Eu só mandei, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer é que Jesus era Deus, é Deus, né? Então ele é 100% homem e 100% Deus. Sim, nessa mas questão, Jesus... assim, ele como modelo, e ele foi um modelo para nós de o que nós deveríamos fazer. Ele fez as coisas, muitas coisas que ele fez não é porque ele precisava fazer. Ele estava dando exemplo de como nós deveríamos seguir. Mas eu falo assim, a gente sempre tem que olhar para ele, ele era 100% homem, por isso que é uma das coisas mais complexas da Bíblia, que é uma pessoa que ela era 100% homem e 100% Deus. Você está falando em relação àquela questão ali dele ter ou não o Espírito Santo, né? Isso. Eu acredito que ali era Jesus homem. Jesus homem. Aquele momento deserto... ali... Hã? Eu creio assim, Rodrigo, naquele momento ali, a própria Bíblia fala que ele esvaziou-se de si mesmo. Então, naquele momento ali, eu creio que o Espírito Santo não estava habitando nele naquele momento ali. Aí é igual você falou lá. Ali foi Deus mostrando que realmente, assim como ele mostrou lá quando apareceu os dois, lá apareceu Elias e Moisés. A partir daqui... Era o mar. Eu compreendo ali Jesus sendo batizado e a pomba descendo sobre ele, como acontecia com os profetas no Antigo Testamento, porque ainda eles estavam na Antiga Aliança, Jesus estava na Antiga Aliança. Viu, amor? Eu creio nisso. Jesus estava na Antiga... Paulo participou da graça, né? Mas eles estavam ainda na Antiga Aliança. Pedro, Tiago, João estavam ainda na Antiga Aliança. Eu acredito que o Espírito desceu sobre Jesus após o batismo, como o Espírito descia sobre os profetas também. Né? Eu acredito ali... Não estou nem corrigindo você, só quis dar um asterisco, assim. Sempre olhar Jesus como homem, né? Jesus como homem. Isso, quando o Batista ele olha, ele fala assim, eu quem deveria ser batizado por ele, né? Exatamente. Só que naquele momento foi um ato de humildade mesmo de Jesus para mostrar um modelo seguido.
né? Eu acho por isso tanto orgulho, assim, de Deus, né? É verdade. Hein, Rodrigo? Oi, O Gênesis, desculpa, o Zé. O Não, Gênesis beleza. falou que eu ia falar, assim, em relação a todos nós no princípio, nós somos escuridão e tudo. Aí, sim. quando o Espírito de Deus vem habitar sobre nós, no livro de Gênesis, capítulo 1, o que o próprio Gênesis aí também relatou, está escrito: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. Houve luz. Aí Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Eu creio que o Espírito Santo, a partir do momento que ele vem morar em nós, não tem mais trevas. Eu penso assim, do jeito que está escrito na palavra de Deus aqui. Aí depois ele vem distribuindo sobre nós. Se nós dermos lugar para ele, igual o que é que Jesus fala? Estou buscando aquele que me adora em espírito e em verdade. Aí aquilo que você explicou para o Gênesis ali, nós, como ser humano, não tem como conversar com Deus, eu fisicamente, conversar com Deus que é espírito. É igual Moisés falava, não, em relação, se nós virmos Deus, nós seremos fulminados. Aí o nosso espírito, ele conversa com o Espírito de Deus. A importância de nós alimentarmos o nosso espírito, por quê? Para que ele esteja forte para conversar com o Espírito Santo de Deus. Porque se Sim. o meu espírito está fraco, como que eu vou falar com Deus? Não tem jeito. Sim. Então, hoje, porque, irmãos, olha só, já eu te passo. Eu sempre motivo vocês assim ao seguinte: nunca formem um conceito baseado em apenas um versículo da Bíblia. Procure tudo que a Bíblia fala a respeito desse conceito. Amém. Né? Então, por exemplo, oração em línguas, que é um negócio misterioso, irmão. Se eu for pegar só um texto para entender oração em línguas, eu vou ficar maluco. Espírito morando em mim, o Espírito Santo, o meu Espírito. Se eu pegar só um texto, irmãos, eu vou ficar maluco, eu não consigo compreender, né? Então, o que acontece? Algo que esclarece muito, viu, Gênesis? Complementando, Paulo fala assim: o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Amém. Paulo fala isso. Porque o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Ou seja, a comunhão do meu Espírito com o Espírito Santo fundamenta no meu coração, de fato, eu sou filho de Deus. Ou seja, me dá consciência de que eu nasci de novo e sou filho de Deus. O que me dá consciência de que eu sou filho de Deus? A comunhão do meu Espírito com o Espírito Santo. Então, de fato, eu sou uma alma que habito num corpo, possuo um espírito que Deus me deu, ela é a unidade que me permite me relacionar com Deus. Esse espírito, e no meu corpo também, vem morar o Espírito Santo, irmãos. Então, há uma comunhão do meu espírito com o Espírito Santo. E é assim que funciona a minha vida espiritual. Eu creio nisso baseado nos textos bíblicos que nós lemos. Romanos 8,16. Romanos 8,16 fala isso. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, está falando de quem? Com letra maiúscula ainda, o Espírito Santo. Espírito Santo. Testifica com o nosso Espírito. Está falando do Espírito de quem? De cada um. Espírito de cada um. Então, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, você vê isso aí. Então, além quando fala assim, não apagueis o Espírito, eu compreendo ser o Espírito seu. Aquilo que Deus tirou das trevas, aquilo que Deus ressuscitou. Né? Porque o que Jesus disse lá para Nicodemos? Importa eu nascer de novo. Nicodemos disse assim, tá, mas eu vou entrar de novo dentro da minha mãe? Como que eu vou fazer sendo eu grande entrar dentro da minha mãe? Jesus falou assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa nascer no Espírito. Então, quando você nasce
no Espírito, é o seu Espírito nascendo de novo. Ou seja, é o Espírito Santo nascendo em você? Não. Está falando do seu Espírito. Porque aí Jesus explica, né? Que importa que os adoradores busquem... Aí ele encontra com a mulher fala lá, onde eu devo adorar? Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, você precisa de espírito para adorar a Deus. Por que que a pessoa que não nasceu de novo não pode entrar no reino dos céus? Jesus disse isso para Nicodemos. Por que que a pessoa que não nasceu de novo não pode se relacionar com Deus? Por quê, irmão? Simplesmente porque ela não tem a ponte que leva ela a Deus. Qual que é a ponte? O Espírito. É o Espírito que te conecta a Deus. É o Espírito que te conecta a Deus. É a unidade que Deus te dá para que você se relacione com Ele próprio. Aí eu vou fundamentar mais um conceito aqui. E quando eu morrer, o que acontece com o meu espírito? Volta para Deus. Volta para Deus. Mas, gente, só tem gênio nessa sala. Volta para Deus. Eclesiastes fala isso. O corpo vai ao pó. A alma vai ser julgada. O espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, Deus te deu o espírito para que você relacionasse com ele próprio. É a mesma coisa que eu falar assim, Emerson, a partir de agora eu preciso falar com você 24 horas por dia. Vou te dar esse telefone. A qualquer hora que você me ligar, eu vou atender, nós vamos conversar. O telefone é o espírito, irmão. É o seu espírito. É a unidade que te permite se relacionar e ter comunhão com Deus. Amém? Então, só para esclarecer, então, às vezes, talvez a pessoa pensar, eu não falo em língua, então eu não sou batizado com o Espírito Santo. Uma coisa não tem nada a ver relacionada com a outra. A gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, só que a gente não tem ainda, às vezes, não falou em línguas, não sei, em determinado momento a pessoa talvez não chegou a essa intimidade ainda com Deus, ou não procurou, mas o Espírito Santo está de todos nós. Não vou. Isso que você falou, eu preciso refutar. Não é uma questão de ter intimidade com Deus. Quem é íntimo fala em línguas. Se fosse assim, não teria tanto pastor que fala em línguas e prega sobre línguas e adultera e faz tanta besteira na vida. Não é uma questão de intimidade, tá, gente? Mas nós vamos chegar lá. Certo. É porque eu vi um pastor pregando sobre essa questão de oração em língua, que na época ali foi uma necessidade que teve de todo mundo entender o que o outro falava, e naquele momento houve a oração em línguas. Aí, peraí, ótimo isso. Porque ali houve duas manifestações, dois tipos diferentes de manifestações em línguas. Ali em Atos. Eu vi um pastor falar isso uma vez também. Línguas como sinal para incrédulos e línguas para edificação, tá? Então, ele tem metade da razão do que ele falou. Foi algo que foi necessário ali naquele momento. Mas a oração em línguas, se era necessário naquela época, quanto mais hoje. Gente, a gente precisa orar em línguas, não tem jeito. A gente precisa orar em línguas. Não dá para dispensar a questão, uma arma tão poderosa dessa como Deus nos deu. Lembra o que Paulo fala lá sobre revestivos de toda a armadura, para que possais suportar o dia mau. Né? Aí Paulo fala, vestindo o capacete da salvação, coraça da justiça, cinta, calçando o evangelho, sandália, orando no Espírito Santo, orando todo o tempo no Espírito Santo. Orando todo o tempo no Espírito Santo. Então, é uma arma. Eu já vou dar um spoiler. Quando eu for falar dos 4 tipos, um tipo de oração em línguas, na minha opinião, do entendimento bíblico que eu tenho, é para todos. Um tipo. Não os outros tipos, tá, gente? Não os outros tipos. Mas aí nós precisamos entender quais são os 4 tipos de oração em línguas. E eu falo que dos 4, eu, Rodrigo, creio que um deles, qualquer um pode exercer. Eu creio. É a forma como eu creio. Eu vou mostrar biblicamente isso à medida que formos estudando.
Ok, Gênesis? Sim. Um desses exemplos que o Gênesis deu, amor, nem levantei a mão, gente, mas é porque às vezes eu dou uma brecha aqui com a Mel e aí eu falo. Não, por favor. Deus ainda usa hoje, igual eu lembro de uma vez, lá no CTM, um cara, um missionário, ele deu um testemunho que Deus, ele estava no Nepal e aí ele foi orar por uma mulher, ele não sabia falar o nome não, desculpa, a língua, né, dela, Nepali, e ali ele foi levado a orar em línguas, e aí depois ela pegou e falou para o tradutor como que ele sabia falar aquela língua, porque ela tinha entendido tudo que ele tinha orado. Olha então, aí. naquele momento, para aquela mulher, Deus usou, fez uma coisa que não estava sob o controle dele, né? Foi um dom ali, naquele momento, para a edificação daquela mulher. Não foi nem para a edificação dele, né? Foi para a edificação daquela mulher. Então, ainda tem hoje momentos pontuais, não foi uma coisa exclusiva daquela época, né? Deus ainda pode agir hoje nesse dom. Sim. É isso. Nós precisamos entender os 4 tipos de oração em línguas para ficar mais fácil para compreender isso que a gente está falando. Mas nós vamos chegar lá. Pode falar, Zé Antônio? Voltando um pouquinho, se eu tiver errado alguma coisa, o Emerson cursava onde está tudo na Bíblia, você fala. Porque assim, quando Cornélio, o anjo chegou para ele e falou assim: ó, as suas orações, as suas esmolas chegaram até Deus. Manda buscar Pedro. Quando Pedro chegou, parece que foi nessa passagem, perguntou: vocês foram batizados pelo Espírito Santo? Ele falou: não, nós nem sabemos o que é isso. Vocês foram batizados, não, nós fomos batizados com água. Eles né? nem sabiam o que era o Espírito Santo. Tá vendo aí? Ele não sabia. Aí foi Pedro que batizou no Espírito Santo. Essa passagem mesmo, não tá errado, não, né? Porque, como se diz, eles foram batizados com água, né? Assim como João Batista batizava com água para arrependimento, né? Então, eles foram batizados com água. Ele falou isso, não, já fomos batizados no batismo de João. Exato. Aí, como se diz, aí Deus mandou Pedro ainda quis questionar que eles eram impuros, e Deus falou naquele lençol que desceu, né? Mas então é o seguinte, quando Pedro te perguntou, então vamos batizar no Espírito Santo, porque a partir daquele momento ali, era o batismo completo, não só com água, para arrependimento. Então, é esse o texto que os pentecostais usam para dizer sobre o batismo do Espírito Santo. Né? É esse o texto. Então, assim, de fato, é difícil refutar. Mas eu compreendo, irmãos, que eu volto a dizer aquilo, eu não posso basear meus conceitos em apenas um texto da Bíblia. Né? O que mais que os outros textos falam? Então, é só nesse lugar da Bíblia que você tem suporte para dizer sobre batismo no Espírito Santo. Não tem outro lugar. Então, assim, eu não fico confortável em formar um conceito em cima de apenas um texto bíblico. Vamos ver o que a Bíblia inteira fala sobre essas coisas, né? Então, eu compreendo dessa forma. Então, eu prefiro falar, irmãos, assim, por experiência própria, sobre um revestimento do Espírito, que é um momento... Atos 19. Atos 19, né? Que é um momento na sua caminhada cristã que você, de fato, entra num caminho novo com o Espírito Santo. É algo que vamos dizer, que acende em você. Né? Não sei explicar assim, tecnicamente, mas tem um momento Rodrigo, que você passa a ter uma intimidade com o Espírito Santo. Deixa eu te interromper, só para ler só o contexto aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntaram: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi para o batismo de arrependimento. Eles diziam ao povo que cresce nele e que viriam depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar
em línguas e a profetizar. Esse é o batismo com o Espírito Santo que eles falam. Então, Zé, tem o texto tanto de Pedro quanto de Paulo. Aham, tá né? certo. Você leu aí aonde, Emerson? Atos 19. Isso. Então, e você tinha lido onde, hein, Zé? Lá em. Ah, não sei. É lá que fala de Cornélio. Cornélio, né? Não, tudo bem, tudo bem. Então, a Tamiris colocou algo aqui que é fundamental. Ela falou assim, eles não receberam o Espírito Santo, não tinha como eles receberem, porque eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Olha, a Tamiris colocou, não tinha como eles serem batizados com o Espírito Santo antes, se eles não o conheciam, ou o Espírito ainda não tinha descido. Hoje, quando batizamos, já batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. A Miss falou bem aqui, ó. Hoje nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos batizar domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é isso aí. Esses dois textos, tanto Paulo, porque eu lembrava mais era esse de Paulo, aí o Zé me corrigiu, falou assim, não, foi Pedro. Mas é porque eu falei de Cornélio, né? Realmente Cornélio foi Pedro. Mas é um capítulo para frente. É um capítulo para frente só desse aí. É o mesmo jeito da gente querer cobrar que alguém do Velho Testamento confessasse Jesus para ser salvo. Se Jesus ainda não tinha vindo, não tinha como eles os aceitarem, eles criam na promessa. Aí você pega e fica assim, então, como é que Abraão foi salvo? Não tinha Jesus? Aí do mesmo jeito que eu vou falar, então, antes do Espírito Santo. Então, assim, hoje nós já sabemos a mensagem completa. Sim. Quem estava vivendo nos tempos bíblicos estava no processo ainda. Verdade. Né? Então, é diferente. Verdade. Muito bem. Como que eu faço para tirar a mãozinha aqui? Que a minha mãozinha está levantada, mas agora... Aperta nela de novo. Aperta nela de novo. Eu consigo baixar sua mão aqui, Zé? Baixa, está doendo já, minha mão. Tá, você está com a mão levantada, parecendo dando glória a Deus aí? Ainda bem, né? Rodrigo, mas essas explicações aí estão sendo muito boas, essas explicações aí, em relação ao dom de língua, ao dom do Espírito. Tudo isso é para crescimento nosso mesmo. Se nós aprofundarmos na palavra de Deus e ter alguém para nos auxiliar, isso é muito bom. Que não adianta nada a gente querer saber, querer aprender aleatoriamente, mas com explicação é excelente. Graças a Deus. Eu também concordo. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, né? Amém. Amém. Olha, eu não achei eu abaixar a mão aqui, mas tá bom. Deixa eu Zé glorificar. Agora eu não vou levantar, porque agora eu já falei demais. Então tá. Então, irmãos, nós vimos isso tudo, entendemos, né? Compreendemos essa questão do batismo com o Espírito Santo, como se fala. Fala isso, né? Sobre a questão, esse termo, né? Eu prefiro que nós, da Casa Esperança, fiquemos assim, olha, vocês acreditam no batismo com o Espírito Santo? Você responde assim, eu gosto mais do termo revestimento com o Espírito Santo, que é um momento em que você, de fato, decide ter uma intimidade maior com o Espírito Santo, né? Eu e o Stanley fomos crentes a vida inteira, irmãos. Tivemos Jesus a vida inteira. Chegou um momento da nossa vida que nós tivemos um revestimento com o Espírito. A gente já tinha o Espírito Santo, né? Só que chegou um momento da nossa vida em que nós tivemos aconteceu algo diferente, vamos dizer, um clique diferente, assim. Então, nós acreditamos nisso, que em algum momento, talvez você possa ter ali um toque diferente com o Espírito Santo. Deixa eu explicar para vocês, já está quase terminando, não dá nem para a gente entrar nesse assunto. Vamos encerrar aqui e vamos ficar para a próxima aula falarmos sobre a questão dos quatro tipos de oração em língua que a Bíblia nos mostra. Amém. Então, vocês vão ver assim, irmãos, baseado em tudo que a Bíblia fala sobre oração em línguas, nós conseguimos identificar 4 situações de orações em línguas diferentes. Então, o problema do cristão não compreender essa questão da oração em línguas ou não,
é o fato de não compreender situações diferentes, porque ali em Atos aconteceram coisas diferentes. Só adiantando um pouquinho. Quando desceu o Espírito, eles estavam o quê? Falando entre eles mistérios. Falando entre eles mistérios. Depois, aconteceu outra manifestação, que foi eles pregarem e cada um na sua língua nativa entender o que estava sendo dito. Então, são duas coisas diferentes, não é a mesma coisa. A oração na igreja, a pessoa, o ato da pessoa falar em línguas na igreja, se ele fala na igreja e há um intérprete, está manifestando oração em línguas para interpretação. Se não há intérprete, ele está manifestando oração em línguas para edificação pessoal. Então, são 4 tipos. Quais são esses 4 tipos? Vou adiantar hoje, semana que vem a gente lê. O segundo é para edificação da igreja. O primeiro é para edificação pessoal, né? O segundo é da igreja. O segundo da igreja, aí é com interpretação. Gemidos intercessórios do Espírito, é o terceiro tipo. Gemidos intercessórios do Espírito, depois eu vou explicar como que é isso. Romanos 8 ali, quando fala que o Espírito, semelhantemente, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos intercessórios do Espírito. E o quarto, sinal para incrédulos. Oração em línguas como sinal para incrédulos. 4 tipos. Amém? Edificação pessoal, edificação da igreja, gemidos intercessórios do Espírito, oração em línguas como sinal para incrédulos. Rodrigo, teve uma época que eu, assim, quando o pastor Newton era da nossa igreja, eu ainda não estava muito firme, não, mas uma certa hora eu fiquei constrangido, porque as pessoas estavam falando em língua e eu não sabia nem o que falava, queria falar, mas não dava conta. E aí, o maior problema da igreja é esse. Aquilo lá me deixou meio constrangido. Todo mundo a falar em língua. Aí depois, com o passar do tempo, que eu fui estudando mais a Bíblia, eu fui entendendo que oração em língua ela vai ser para edificar a mim mesmo, a igreja, tem que ter intérprete. Eu fui entendendo, e aí acabou a minha frustração. Mas eu já fiquei frustrado em relação à oração em línguas. Mas hoje, glória a Deus, assim, eu ainda dou umas arranhadas ainda às vezes, mas acabou a frustração. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, quinta-feira que vem, nós vamos tratar esses pontos, irmãos, para esclarecer e para vocês perceberem e para tirar essa pressão de que todo mundo precisa orar em línguas. Manifestação de dons, irmãos, é uma coisa que Deus dá, né? Então, assim, na próxima semana nós vamos compreender, e até você que não fala em línguas, vai compreender tudo que a Bíblia fala ali sobre a oração em línguas de uma maneira mais simples, para você interpretar se é para você ou se não é para você, tá? Então, é isso aí. Pastor Nilton, pastor Rodrigo, o seu Nilton, a dona Conceição dela está querendo orar para encerrar, eles levantaram a mão aí. Eu vi que você conseguiu abaixar a mão e o Nilton levantou a mão. Pois é, eu levantei a mão dele para ver se ele falava alguma coisa aí. Eu acho que você está do lado dele aí, você abaixou a sua e levantou a dele. Eu acho que foi. Fala aí, seu Nilton. Sou eu, Rodrigo. Fala. Assim, uma dúvida é que eu estava numa igreja, né, de crente, claro, e um pastor veio, uma igreja que trouxe uns pastores de fora. E lá ele chamou o pessoal na frente para orar, e aquele pessoal, eles fecharam a mão. Fecharam, e segundo eles lá, eu não fui lá ver, né? Mas só quem abria a mão daquele homem, aquele pessoal ali, quem tinha o Espírito Santo. Ele levou algumas pessoas lá na frente para abrir a mão daquele pessoal, e segundo eles, ninguém abriu. Meu Deus. Só um homem na igreja abriu a mão daquele Espírito? Só um que tinha o Espírito Santo. Então a igreja está danada, então, hein? Lascou a igreja. Aí eu fiquei, assim, isso faz tempo, e eu fiquei com isso toda a vida na minha cabeça. Eu falei assim, será que só eu estava lá, né? Só que eu não fui lá na frente.
O senhor não foi lá tentar abrir a mão do homem, não? Não fui abrir a mão, não conseguiu fechar minha mão. Ele falou que a igreja ia fechar a mão e só quem abria era quem tinha o Espírito Santo. E se eu lembro isso, só uma pessoa abriu a mão daquele pessoal que estava ali na frente, que diz que estava com a mão fechada. O que o senhor me diz? A igreja é isso aí. Tem muita imaturidade, né? A gente não vê nenhum fundamento nisso, né, dona Conceição? Eu acho que a senhora hoje tem experiência. A senhora não tem nenhum fundamento. Primeiro que só teria uma pessoa na igreja que teria o Espírito Santo. Não é. Todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador recebe o Espírito Santo. É nascido. Então, isso aí é fato. Né? Pois e é, assim, eu não por que consegui. abrir a mão e fechar a mão vai dizer se a pessoa tem ou não o Espírito? Não tem muito fundamento. Falou que toda a igreja ia fechar a mão, a própria pessoa não conseguia abrir. A minha não fechou. Né? A minha mão não fechou. Eu fiquei lá atrás e minha mão não fechou. E muita gente falou que a mão tentava abrir e não abria. Eu não lembro o nome desse pastor, sei que não era daqui, de Mineiros. Foi empregado, pastor de fora. Isso aí, na minha opinião... Na minha opinião, é assim. É umas coisas que a gente vê em igreja que não tem nenhum fundamento, né? Como que esse pastor vem e eu acho que ele talvez ele tenha uma habilidade de hipnotismo. Porque se é uma pessoa que faz hipnose, ele consegue fazer alguma coisa assim, para você não conseguir fazer uma coisa ou outra, fechar ou abrir a mão. Hipnotismo. Né? A hipnose existe, irmãos. Isso aí é claro. Mas, espiritualmente, não vejo nenhum fundamento nisso, né? Da pessoa. Quem abre a mão... Eu não senti isso, não. Hã? Eu também não senti que isso seria... Eu acho que se o Emerson estivesse nessa igreja, ele ia ficar assim, ó, muquirando. O Emerson é daqui, Zé, que atravessa o rio com um sorrisal na mão, assim, ó. Quem dera. Pois é, não era isso que eu queria tirar essa dúvida, e aí... Graças a Deus, a senhora está na nossa igreja hoje, dona Conceição. A nossa igreja abre a mão quando Deus quer e fecha quando Deus quer. E a gente não testa isso para saber se tem espírito, não. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, Amém. Semana que vem a gente continua nesse assunto aí, porque nós vamos ver aqui, nesse capítulo 14, que há 2 tipos de manifestação de línguas aqui. Para edificação pessoal e para edificação da igreja. Aqui se manifesta 2 tipos. Por isso que Paulo fala, se não há quem interprete, eu continuo orando comigo mesmo e com Deus. Ou seja, se eu não vou orar para a interpretação da igreja, eu vou orar para a edificação pessoal. É só isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tá? Então, aí você vai avaliar se você pode ou não orar em línguas. Eu vou dar todas as cartas para que você possa compreender isso. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer a Deus, né? Pelo nosso estudo, que foi bastante esclarecedor. Vou convidar a dona Conceição para orar por nós. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai querido, amado Deus, obrigado, Jesus, por essa aula tão preciosa, por esse ensino, Pai. E a cada dia o Senhor tem falado conosco. Eu louvo pela vida do pastor Rodrigo, pela Tamires, a Mel, Amém. da outra que vem aí, mas que Deus, Deus esteja abençoando, Pai, esteja guardando a vida do pastor Rodrigo e toda a sua família, Pai. Amém. De cada um, Pai, aqui que participou da aula, e que nós temos um resto de semana abençoado, em nome de Jesus. Senhor, na mesma espírito, eu quero colocar a vida da Rosana, Pai, na tua presença. Amém. Visitando ela agora, Pai, te falando com ela agora à tarde, ela está sentindo melhor, mas que o Senhor esteja curando ela, Pai, a cada dia ela